Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras. E você está no canal Literatura Agora, um canal que vai falar e fala sobre dicas de leituras, né? Então, dica de leitura, literatura, crítica literária, literatura e religião, então vários assuntos nessa, né? Minha opinião sobre os livros, lista de leitura, romance brasileiro, romance estrangeiro, etc. Né? Então vamos falar hoje um pouco sobre crítica literária, livros que falam sobre literatura, né? Autores que falam de autores brasileiros ou estrangeiros e bom, o que eu acho de cada livro, né? Então já fiz um vídeo aí falando de grandes nomes da crítica literária. Vou falar hoje algumas dicas, né? Dicas en passant, e depois a gente pode, obviamente, escolher um desses livros e fazer um vídeo só o que eu achei deste livro ou destacando um tema, né? Leitura temática. Vamos falar do Robert Schwartz, né? O mestre na periferia do capitalismo, que vai falar de quem? Machado de Assis. Machado de Assis, que é aquele grande nome ali entre o romantismo e o realismo, né? Ou seja, está na transição. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, etc. Né? E aqui ele vai fazer uma leitura sociológica, né? Vamos dizer assim, leitura sociológica, que ele vai destacar a questão social no Machado de Assis, né? A relação ali entre os patrões, os empregados, os ricos e os pobres, né? A crítica à sociedade, que na época causou muito alvoroço, né? Inclusive ali a figura do Brás Cubas, né? O pessoal confundia o Brás Cubas com o Machado de Assis, assim como que, né, comparava o Machado de Assis com o Dom Casmurro, né? Ó, só que o Dom Casmurro foi traído, né? O Machado de Assis foi traído e tal, porque tem essa tendência do leitor a confundir o autor, né? Ou o autor com o narrador, né? Então, assim, se aconteceu na vida do Dom Casmurro, aconteceu na vida do Machado de Assis, né? Etc. A mesma coisa aconteceu lá com a Madame Bovary e o Flaubert, né? E aí ele vai falar aqui, o Schwartz, a questão do liberalismo, como é que chegou o liberalismo no Brasil, as ideias fora de lugar, que tem outros ensaios dele, né? Que vai destacar justamente como é que a crítica recebeu Machado de Assis e como é que essa figura do Machado de Assis foi realmente icônica. E até hoje nós estamos lendo, né, essa figura do Machado de Assis porque ele trabalhou justamente, começou no romantismo, mas percebeu que o romantismo é limitado para as questões de crítica social que ele ia fazer, né? Então ele tem muito destaque essa ideia da crítica social que tem na obra do Machado de Assis, ainda mais esses recortes aí, né, do Brás Cubas, Quincas Borba, o Dom Casmurro, né? E você pode comparar com outras obras da literatura brasileira, que é, por exemplo, o Senhor, do Alencar, o Curtiço, do Azevedo, etc., né? São obras, as obras do Lima Barreto, né? O Policarpo Quaresma e tal, então é interessante isso aí. Vamos ver outro livro aqui. Ah, sim, outro grande nome da literatura mineira e brasileira, o Guimarães Rosa, né? Julgamento Rosa, Grande Sertão Veredas. Aqui é um conjunto de obras, de ensaios, né? É de 2012. E são vários autores destacando justamente as figuras literárias, ou seja, os personagens do Guimarães Rosa, do Riobaldo, etc. Os contos, né? Os vários contos, Sagarana, etc. Mas destacando também a linguagem, né? Porque essa é o grande destaque do Guimarães Rosa, são essas duas esferas, né? A criação de enredos, a criação de personagens e a exploração da linguagem, né? Recuperar a linguagem falada do interior e também a forma de escrever, assim, criando palavras, jogando palavras, trocadilhos, né? Então, é justamente esse trabalho linguístico. Então, esses dois aspectos, na verdade, né, da obra do Guimarães são ressaltados, e que cada autor vai ressaltar aspectos do enredo, né, aspectos dos personagens, e como é que ele recria esse mundo a partir da linguagem. Vai destacar aspectos biográficos também, né, lembrar que ele estava lá como embaixador na Alemanha, na época, né, da República de Weimar, do Terceiro Reich, né, questão complicada. A questão da transição, né, da Alemanha para a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele era médico, né, e ele virou diplomata. Então mostra como é que ele ajudou, inclusive ali, né, os bastidores ali na Segunda Guerra Mundial, né? Passaporte para judeus que vinham para o Brasil, etc. Então é interessante. E ressalto, inclusive, eu acho interessante, né, não tem uma ordem de leitura, mas eu acho interessante ler primeiro os enredos aqui, né? Os ensaios que falam dos enredos primeiro, nos contos, e depois você ir para os ensaios que falam de linguagem, né? Então eu acho a ordem interessante porque começa simples, complica, né? Começa simples quando ele fala, por exemplo, ali dos contos, né? Os enredos dos contos, do Tameia, as primeiras histórias, né? Terceiras histórias. Pega um conto ou outro, pega os poemas do Magma, né? Que é pouco conhecido, né? A poética do Guimarães Rosa, que é o Magma. Mas aí, quando vai para a exploração de linguagem, aí fica aquele negócio assim, meio metalinguístico e tal, né? E o pessoal gosta de fazer altos ensaios sobre isso aí, né? Então, falar até a crítica textual do Guimarães Rosa, né? O uso adjetivo, né? Locuções adverbiais, né? Os trocadilhos, etc, né? Os provérbios na obra do Guimarães Rosa. Então, é interessante isso aí.
Vamos ver, o que mais nós temos aqui? Ah, sim, outro mineiro e outro brasileiro fantástico é o Murilo Mendes, né? Aqui, ó, Retratos Relâmpago, que é uma obra dele, em que os retratos que ele faz de vários autores, né? E aqui são vários escritores, autores de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então, destaque aqui nessa obra para o Fernando Fábio Fiorese, para a Prisca Agostoni de Almeida, para o Edmilson Almeida Pereira, né? Então, em 2012 também, mesmo época, 2012, são as séries de ensaios, a série de apanhado aqui da obra e a poética do Murilo Mendes, né? Inclusive aqui o Edmilson, né? O Edmilson vai falar da obra em que ele fala do Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, mas São Francisco de Assis entre a autoridade e o poeta, né? Aqui esses retratos relâmpagos são pequenos flashes mesmo, né? Das imagens que ele faz, né? E o Murilo Mendes fazia poesia sobre tudo, né? Sobre a Bíblia, sobre os evangelhos, sobre os personagens, sobre outros poetas, né? Sobre datas históricas. Tem o livro dele sobre a história do Brasil, fantástico, né? Muito irônico, que aí ele vai mostrar justamente esse trabalho que o Murilo Mendes tinha de contar a história do Brasil, né? De forma didática, irônica, etc, né? E também a questão da religiosidade, né? Que é um autor muito espiritualizado, né? A questão da fé cristã, etc, né? E, vamos lá, outro autor, outro menino. Hoje estou puxando essa, né? Hoje, outro mineiro aqui, ó, né? Esse livro aqui, A Lógica do Erro, é do Afonso Ávila, mas eu vou falar aqui do Encontro com Escritores Mineiros, que é uma coleção que tem esse texto aqui, ó, do Antônio Sérgio Bueno, destacando as fases da poética do Afonso Ávila. Estou atrás aqui de um livro que tem toda a fortuna crítica, né? As resenhas sobre a obra do Afonso Ávila, com um calhamaço assim, né? São todos os autores que até agora que escreveram sobre a obra do Afonso Ávila, que é pouco reconhecido, acho que tem que ser mais reconhecido ainda, né? Igual Afonso Romano de Santana, são vários outros poetas mineiros que foram, né, para outros lugares, por exemplo, o Afonso Ávila, além disso, estudava o barroco, né? Afonso Romano de Santana nos deixou recentemente, então vou achar também mais livros. Afonso Romano, que escreveu sobre o Drummond de Andrade, né, Carlos Drummond de Andrade. E o Afonso Ávila, ele era um grande reconstrutor assim, da palavra, das estruturas, inclusive ajudou a criar a semana de concretismo aqui em Minas Gerais, nos anos 60, né? E você vê que a poética dele é muito disso, né? É uma poética muito também visual, né? Então a construção é uma literatura mesmo concretista, né? Assim, tem essa preocupação de exposição dos versos, né? O jogo de linguagem, tem aquele famoso livro lá da difamação do poeta, né? O discurso da difamação do poeta. E a Lógica do Erro é um dos livros que eu destaco, né? Agora tem também a obra completa do Afonso Ávila. Também estou atrás desse livro aí. E aí eu vou ler a obra completa e ler essa resenha crítica do Afonso Ávila, que é um grande nome da literatura mineira, brasileira, né? Então estudou barroco, era concretista, pra você ver que interessante, né? Porque o barroco é uma coisa antiga, não, o barroco é uma coisa antiga, século XVII, né, tal, 17, 18 em Minas Gerais, né, o interior de Minas é bem barroco, né, basta ser em São João del Rei, basta ir em Ouro Preto, Mariana e tal, né, Diamantina, mas ao mesmo tempo ele estudava o mais moderno que tinha na época, o concretismo, né, então os poetas concretos, os neoconcretistas, né, o Ferreira Goulart, nos Irmãos Campos, né, então ele estava super antenado com isso aí. Mais sobre crítica literária, nós temos aqui, ó, Voz, Discursos e Papiros, do Oliane, né, Luiz Otávio Oliane, recentemente, né, essa obra aqui, ele vai falar de vários autores vivos, né, podemos dizer assim, vários autores de várias gerações, né, porque o Oliane é o cara que lê tudo, né, é o nosso crítico literário do momento, porque ele lê tudo, né, tá antenado a todos os lançamentos literários. E aí ele faz um apanhado geral, faz resenha, faz orelha de livro, né? Pequenas resenhas, é muito resumido também, que ele é direto ao ponto, né? Não faz muito polegônio, não. Você vê que ele vai direto ao ponto, o que ele achou do autor. Tem as palestras dele sobre justamente crítica literária, né? Então tem se destacado aí quanto poeta, né? Escritor, tem a própria obra dele. Vai pelo Brasil fazendo lançamentos e tal, e aí aqui ele vai se dedicando à fortuna crítica de vários autores, né? Então, o levantamento da obra, e gente que é iniciante, e gente que já é aí, ó, velha de estrada, aí, ó, 30, 40 anos de estrada, né? Então, Vozes, né? Vozes, Discursos e Papiros. Então, é basicamente isso aqui. Eu acho que eu já falei desse livro, né? Vou até deixar aí o link, eu já falei desse livro mais detidamente, né? Mas como eu estou falando de crítica literária, então vale repetir, né, a obra do Oliane aqui. Muito bem, vamos para obras que eu comecei a ler, e aí eu vou fazer vídeo sobre cada uma também aqui, né? O novo do Minha Couto, Segredo do Rio, né? Que também peguei essa semana, então já vou ler e vamos ver até quando eu vou fazer um vídeo, né? Moçambique, 1914, versus da Primeira Guerra Mundial, né?
Então, disputa de território de tropas alemãs e portuguesas. Lembrar que Moçambique é a colônia portuguesa na África, não é isso? A costa do Oceano Índico. E de um lado tem Angola, do outro lado tem Moçambique, né? Então, essa geografia da África. E aí vai mostrar aqui um livro, aquela escrita poética, né? A prosa poética do Mia Couto. E vai se passar então no início do século XX. A gente leu a trilogia, né? A trilogia que ele conta a história do último rei lá de Moçambique, né? Na colônia portuguesa. E ele gosta muito de entrelaçar personagens densos, né? Muita coisa psicológica, muita coisa existencialista, com dramas históricos, né? Então ele gosta de achar esses momentos históricos, dramáticos, da colônia portuguesa ali, que virou Moçambique, né? E destacar personagens fortes. Então eu acho muito interessante que ele trabalha isso. Ele trabalha as personagens, né? A individualidade das personagens, ao mesmo tempo momentos dramáticos da história, né? Eu acho fantástico isso aí, porque ele conta a história de pessoas demasiado humanas e conta histórias de uma colônia portuguesa ali, né? A questão do colonialismo, a exploração da África, etc, né? Então é um autor africano, né? Então ele conhece muito ali os dramas africanos, que até hoje a gente vê aí a África, né, que sofreu, a África que foi retalhada pelas potências europeias, né? O pessoal foi lá e marcou no mapa aqueles países que estão na cabeça deles. E muitas vezes os povos foram divididos por fronteira e muitas vezes povos e tribos foram mantidos no mesmo país. Tribos, inclusive, inimigas, né? Que tinham rixa lá. Aí você vê as guerras civis na África, né? Então, vamos lá para Minas, né? Minas não, para Rio, né? Para o Brasil, Rio. Aqui a nova do Vitor, né? O Vitor Miranda, Os Ratos Vão para o Céu. É uma série de contos muito irônicos, né? Me lembrou o Bukowski, né? O Charles Bukowski. É o Charles Bukowski escrevendo prosa, né? É muito irônica, assim, são recortes do dia a dia. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Isso aqui foi uma dica do nosso amigo Robson Gugel, né, que sempre está indicando autores. Vitor Miranda, eu acho que já falei aqui no canal em algum momento, mas falaremos desse livro, Os Ratos Vão para o Céu. E aí ele parte de coisas bem cotidianas, bem simples, cotidianas, né, nada demais, só que aí ele vai fazer altas ironias, né. Vai lembrar então um pouco Fernando Sabino, né, que fazia crônica do mínimo, coisas mínimas, Fernando Sabino fazia coisas máximas. Vai lembrar o Paulo Mendes Campos, né? E vai lembrar o Rubem Braga. E vai lembrar o Bukowski, que é aquela, né? O Bukowski você sabe o que é, né? O poeta bem afiado. E o Vitor Miranda é assim, muito irônico, muito sarcástico, muito afiado. E os diálogos rápidos, né? Ou então a prosa muito irônica, né? Então eu vou depois destacar só esse livro e falar no meu comentário, ok? Então, dicas que eu estou lendo aqui, contos brasileiros, né? Vitor Miranda. Lendo o romance, então, do Mia Couto, literatura estrangeira, africana, né, Moçambique. E, obviamente, essas partes aqui que eu falei de crítica literária, né. Então, depois eu vou trazer aqui material sobre Afonso Ávila, né, que aí duas promessas, né, que é achar a obra poética no volume só do Afonso Ávila e a Fortuna Crítica, né, é um livro aí que eu já comecei a ler, mas tem que achar de volta. Justamente essa parte do grande autor mineiro aí que o pessoal esquece de fazer uma crítica, uma leitura crítica, né? Afonso Ávila e o Afonso Romano de Santana, né? Que também vamos procurar aí, inclusive as obras que o Afonso Romano de Santana escreveu sobre outros autores, né? Que esses poetas, os dois Afonsos, eram poetas, escritores e leitores, então críticos literários, né? Divulgação de poesia. O Afonso Romano de Santana foi ali da Fundação Biblioteca Nacional, né? Então você vê. São homens de letras mesmo, literatos, né? São homens que escrevem, leem os outros, divulgam, né? Eu acho importante, igual, por exemplo, o Oliane, que faz esse trabalho, né, de resgate e de contextualização, né, resenhas, para, né, pessoas convidam, escreva sobre meu livro. Então, o crítico literário tem que estar sempre lendo tanto os clássicos, né, os barrocos da vida, quanto o mais moderno que tiver, a melhor vanguarda que tiver. Então, o crítico literário não pode ficar parado no tempo, né? Ele tem que ler tanto que aconteceu lá há 300 anos, quanto que está acontecendo agora, né? Ele tem que abrir ali um computador, achar o livro agora, acabou de ser publicado. E o crítico literário tem que ser capaz de falar de coisas do mais remoto passado. Vamos comentar Gilgamesh aqui, né? Ou então comentar o novo poeta que surgiu hoje e num sarau ali, né, na praça, e vamos comentar esse poeta, qual é o estilo dele, de onde ele veio e tal, né? Então isso que é o desafio da crítica literária. É você saber entender o contexto histórico da produção da obra e o que destaca aquele autor, aquela obra, né? O estilo autoral, etc. Esses são os trabalhos que atraem a atenção, né? Que é a ocupação justamente do crítico literário, né? Ok? Então fica aí as dicas de leitura de hoje, né? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.